Realmente, pela manhã nós falamos sobre... Qual foi o tema de manhã? Comunicação. E agora é carinho, né? A verdade é que a palavra de Deus diz assim: nem só de pão viverá o homem, não é? Amém. Porque também é necessário que nós tenhamos o quê? A palavra de Deus no nosso coração, que nos sustenta, não é? Mas tem um outro dito também que diz assim, que ninguém vive só de pão, né? Às vezes é preciso passar uma manteiga, né? Um requeijão, né? E no nosso relacionamento, no nosso dia a dia, no ser carinho do nosso casamento, é importante o toque físico, né? É importante essa expressão de amor, que é o toque físico, não é? É importante porque Deus criou o casamento e Deus também criou o sexo, não é? E lá em Gênesis a palavra inicia dizendo que os dois serão uma só carne, né? E o que é isso? É a relação, é a intimidade, é o estar junto, é um só corpo mesmo, literalmente. O casamento é a união de dois corpos, sendo um só corpo, né? E foi muito legal essa peça, porque muitas vezes é o cotidiano, né, de muitos casais. Nós passamos por essas fases, pesquisas indicam, e tem que ter cuidado, porque é uma necessidade básica do ser humano. Agora, o que nós não podemos fazer é transformar o carinho do casamento somente em sexo, somente numa atividade ali de prazer, onde muitas vezes um é usado somente. E é isso que eu gostaria de refletir nessa noite, né? Porque o toque físico é uma forma de você expressar o amor conjugal, né? Mas o toque físico, ele inicia antes da relação sexual, porque nós não somos animais, né? Os animais que vivem no cio e quando sentem vontade vão lá e fazem o que tem que fazer, né? Nós somos seres, além do corpo, da necessidade fisiológica, nós somos seres espirituais, nós somos seres emocionais, nós temos emoções, não é? Então, esse ser do casamento é muito importante, o carinho é muito importante. Por exemplo, os bebês que são beijados, abraçados, eles se desenvolvem muito mais rápido na sua integridade física, psíquica e emocional do que aqueles que não são abraçados, beijados. Todos nós carecemos de afeto, e o casamento é muito importante ter isso, esse toque, esse contato, antes de chegar na relação sexual, não é? E é isso que nós queremos essa noite refletir um pouco, não é? Porque, por exemplo, Jesus em seu ministério com as crianças, o povo hebreu levava as crianças para que Jesus abraçasse, tocasse, né? E às vezes é muito difícil, porque eu já encontrei, já conversei, por exemplo, com pais que têm dificuldade de abraçar e beijar o filho, porque eles não receberam esse abraço, esse beijo, esse toque quando eles eram pequenos pelos pais, não é? E como eu disse, o toque físico é muito importante, porque é realmente uma expressão de amor, principalmente para nós, casais, para cada cônjuge. Então, assim, andar de mãos dadas, beijar, abraçar e manter relações sexuais, como foi falado aqui, são formas de amar, de amor. E isso tem que fazer parte do casamento. Tem que fazer parte, porque senão o seu casamento fica frio. E olha, hoje em dia, infelizmente, com homens e mulheres trabalhando, com filhos, com a correria do dia, muitas vezes nós corremos o risco de tender para essa situação. Então nós temos que tomar muito cuidado. Por isso que nós falamos da comunicação e agora estamos falando do carinho. E o carinho expresso no toque físico. Agora, o toque físico, ele pode iniciar ou terminar um relacionamento.
não é? Por exemplo, quando o Maurício abraça a Kátia, ele está renovando os votos, está renovando o amor. Mas muitas vezes, alguns casais, no momento de atrito, chegam até a se agredir. Isso pode acabar com o relacionamento. E quantas vezes isso não pode acontecer? Então, muitas vezes, quando nós falamos do ser, do carinho, do toque, nós temos que entender isso também. Porque assim como na comunicação, uma palavra pode trazer bênção, uma palavra também pode trazer destruição, porque pode ser uma agressão para alguém. E assim, às vezes. No casamento, às vezes, alguém pode primeiro agredir com uma palavra e depois agredir com um toque físico. Entendeu? E não é essa a vontade de Deus. Não é isso que Deus quer para o casamento. Quando nós falamos de carinho, de intimidade, nós estamos falando de expressão de amor verdadeira, genuína. E não cabem palavras que machucam e não cabem agressões físicas. E nós temos que cuidar disso. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Pode passar. O toque físico, na realidade, ele pode comunicar ódio ou amor, como eu falei. Às vezes, a maneira como nós tratamos alguém, com um toque, com um olhar, com uma palavra, você pode estar expressando o seu ódio ou amor. Por exemplo, não é o tema aqui, mas na educação de filhos, o que normalmente a própria Bíblia fala e o que nós falamos e cremos? Que tem que haver a correção. Mas o que a Bíblia fala da correção? Que a correção deve ser feita com o quê? Com a vara. Por que a vara? Porque as mãos foram feitas para amar. As mãos foram feitas para abraçar, para expressar carinho, não para agredir. Quando você bate no filho com a mão, aquela mão que pode estar abraçando e acariciando, em seguida pode estar agredindo, como é que fica a cabeça de uma pessoa? Como que uma mão de um marido que abraça e beija e diz te ama, no dia seguinte pode estar agredindo? Toque, carinho, nós temos que ter cuidado com as nossas expressões de amor. Palavras, eu odeio você, eu amo você. Isso tem que estar fora, o ódio dos relacionamentos. Agora, o carinho, o toque, algumas partes do corpo são mais sensíveis do que outras, Nós não precisamos aí ser experts, como o Edson foi falando dos golfinhos e tal, mas nós bem sabemos que algumas partes do corpo são mais sensíveis, E no relacionamento você vai descobrindo isso, pelo menos deveria descobrir, na sua esposa. Se eu perguntar aqui para algum casal, qual que é a parte? Bom, eu sou um pouco inibido com relação a isso, Júnior? Mas depois dessa peça aqui a gente tem que dar uma avançada, Mas Kátia, qual que é a parte do corpo do Maurício? Não precisa dizer, que ele gosta que você toque, Nós temos todo o corpo, qualquer lugar. Mas isso está dentro do casamento, Isso está dentro da relação. Isso faz parte do nosso relacionamento, E muitas vezes todos nós temos que tomar cuidado, porque o relacionamento, o toque físico, você tem que ter respeito. Como eu falei, ninguém pode ser usado. Às vezes você pode gostar de algo, mas será que sua esposa gosta? Às vezes a esposa pode gostar de algo, mas será que o esposo gosta? Então tem que haver uma comunhão, tem que haver uma concordância nas nossas atividades, nos nossos relacionamentos, Porque é impressionante, mas muitas vezes nós pensamos na intimidade do casal só no ato sexual. Mas a intimidade começa muito antes. A intimidade começa ao acordar, a um toque no ombro, ao servir um café, cortar um pedaço de pão, a maneira como você anda, como você trata a pessoa. Porque senão fica algo muito frio. De repente você vive um período ali, um dia, e chega ali, parece que é a cama o lugar ali da satisfação e do prazer sexual. E aí às vezes as coisas não saem como você quer, como eu quero, e aí nós falamos, você é muito fria, você está sempre cansado, com dor de cabeça, mas nós temos que
cultivar esse momento antes de chegar ali naquele ato, como foi demonstrado aqui. Então, tem que ter certo... obrigado, Ramilson. Não insista em tocar do jeito que você gosta, do seu tempo. Converse com o seu cônjuge. Crie essa intimidade, desenvolva isso daí. Tenha uma vida saudável, não é? Tenha uma vida saudável. Porque muitas vezes, falando sinceramente, hoje em dia, principalmente, ocorrem às vezes tantas traições, porque às vezes o que nós não acertamos dentro de casa, há muitas ofertas aí fora, pessoas que estão disponíveis, não é? Então assim, você tem que investir nessa parte, no seu relacionamento, na sua intimidade, no carinho, no dia a dia, na sua atividade física, sexual, no seu casamento. Não pode deixar de lado. E infelizmente, o tempo é uma peça que vai esfriando isso. Então nós temos que tomar cuidado. Aprenda com o seu cônjuge, pois alguns toques podem ser desconfortáveis. Algumas vezes, como eu perguntei para a Kátia, qual parte? Mas às vezes você pode incomodar. Você pode querer se satisfazer simplesmente e não estar satisfazendo aquela pessoa que está ao seu lado. Então, uma só carne é uma só alegria, um só prazer. Uma só carne não é a satisfação de um e a insatisfação do outro. A pergunta que fica, a reflexão, quando nós falamos da intimidade, do carinho no casal é: a minha esposa está satisfeita com a minha atividade, com a minha vida, com a nossa intimidade? Eu estou satisfeito com ela, ela está satisfeita comigo? É importante você ter esse diálogo, essa conversa. Eu falei aqui sobre aquele questionário, né? Você não precisa responder, né? Se você quiser responder, pode ser depois, se quiser conversar com o pastor mais para frente. Eu fiz uma outra dinâmica aqui e eu vou pedir para o pessoal entregar. Não se sinta ofendido. Se você não quiser fazer, não faça, né? Como eu falei pela manhã, somos todos adultos. Porque tudo que nós fazemos tem que ser em amor, né? E o amor, ele não faz... Isso é estranho. O amor, ele faz solicitações, ele não faz imposições, né? Então, por exemplo, nós vamos distribuir aí 2 folhas, mas é mais assim, um quebra-gelo para você. Se você quiser fazer, você faz. Você vai estar recebendo aqui 2 folhas. Pode, na realidade é o seguinte: você vai dar, tem 2, você vai dar 2 para cada casal, porque você vai ter o corpo do homem e da mulher. Você vai ter o corpo do homem aqui, né? E você vai ter o corpo da mulher aqui, né? Se você quiser, você é esposa, você vai pegar essa figura masculina aqui, ó, que tem o corpo de frente e o corpo de trás. E você vai colocar aqui pelo menos 3 pontos que você acredita que sejam os pontos mais sensíveis, que o seu marido mais gosta que você toque nele, tá? E depois você, esposa, né? Quer dizer, a esposa, e depois você, esposo, vai pegar uma caneta e colocar 3x aqui, ó, na parte. Depois vocês trocam para ver se vocês se conhecem mesmo na intimidade. Então, bom exercício, não precisa falar para ninguém. Se você não quiser fazer, não faça, tá? Mas se você quiser falar assim, deixa eu ver se eu estou realmente acertando, né? Não tem nada a ver com ponto G, não é nada disso, né? Pode até ser o ponto G, ponto S, F, mas é mais uma dinâmica de você depois pegar de volta e ver se acertou ou não é? De repente alguém pode ser no ombro, nas costas, na orelha, no dedão do pé. É mais para você fazer uma interação. Fique à vontade. Passa para mim. Então essa aí, a dinâmica da intimidade. Você não precisa fazer isso agora, tá? Oi? Eu estou mal nas contas, eu, Maurício. Faltaram algumas aí. Então, essa aí pode dar. Eu já conheço todos os pontos da minha esposa. Pastor mentindo, né? Coisa feia, né? Mas, irmãos, é isso. Os toques, voltando aqui para a nossa palavra, o nosso ser e casamento. Presta atenção.
Os toques, eles podem ser explícitos. Por exemplo, como foi demonstrado aqui na peça, um afago nas costas, né, um abraço, aquele momento íntimo seu lá no quarto, depois que as crianças dormiram, ou hoje, depois que você deixou os filhos na casa da sogra, como eu, então você vai ter um pouco mais de liberdade. Alguns toques, eles induzem a relação, não é? Mas é esse que é o problema do nosso casamento muitas vezes. Nós só ficamos preocupados ou vivemos somente de forma exclusiva nesse momento. E na realidade, quando nós estamos falando de toque, nós estamos dizendo o seguinte, que existem outros toques que não são explícitos, eles são implícitos. Eles começam a cativar uma mulher de manhã, quando o genido acorda e vai servir lá um café na xícara para a enqueta e coloca a mão nas costas dela. A intimidade, a elaboração, a construção, o prazer, ele tem que começar antes, porque senão fica muito vulgar e animal. Fica muito, é só ali na cama, é só ali, eu estou com vontade. É exatamente isso que aconteceu aqui. Tem que ser agora. E sabe o que vira isso? Vira assim, sendo usado pelo outro. E casamento não é isso. A relação sexual, ela tem que acordar de manhã. Quando você acorda, olha para sua esposa e toca ela e diz bom dia. Quando você liga no meio do dia, quando você chega em casa e dá um beijo, quando você vai preparando o terreno, todo tempo, todo momento, todo dia. Isso é intimidade. Isso é toque. Talvez você esteja pensando, não, minha intimidade com a minha esposa está boa. Tudo bem, pode estar boa, mas há sempre um espaço para melhorar. Há sempre algo para inovar, para transformar, para trazer algo diferente. E é isso que é importante. Dá o próximo toque para mim, por favor. Quem aqui está disposto a melhorar sua expressão de amor? Levanta a mão. A maioria de nós, não é? Por mais, aqui nós não estamos falando só de desempenho sexual. Nós estamos falando de intimidade. Nós estamos falando de um só corpo. Não só na cama, no final do dia, no final da semana, ou naqueles momentos. Nós estamos falando de uma só carne o tempo todo. Nós estamos falando de carinho, de toque físico. Isso é constante, é a cada dia. Por exemplo, sentar-se perto para assistir uma televisão, não é? Sair andar de mãos dadas, não é? Namorar mesmo. Porque com o tempo, quantos de vocês já olharam e viram um casal de velhinhos andando abraçado e falaram, olha que bonito. Aí a gente olha lá e acha bonito, mas às vezes a gente anda lá, o marido lá na frente, a mulher lá atrás. Percebe o que nós estamos falando? Aquele carinho, de toque, de dia a dia, de cuidado. É isso, né? Então é importante isso, porque pequenos toques, eles demonstram assim a expressão de amor, e às vezes são segundos, sabe? É aquele momento que você sai de manhã e dá um beijo, é aquele momento que você chega e abraça, é aquele momento que você fala, vamos assistir agora um jornal juntos, agora nós vamos orar juntos, vamos ler, vamos conversar, como foi falado de manhã na comunicação, às vezes o casal, ele se empenha, se dedica para tantas coisas, para a escola, para filhos, para sogro, para sogra, para mãe, para cachorro, para gato, mas não tem um momento às vezes de sentar junto, olhar nos olhos, se comunicar e se tocar. Então às vezes você vai lá atrás e fala assim, olha, a minha vida sexual está ruim. Por quê? Porque o sexo começa às vezes na cozinha, o sexo começa na sala, o sexo começa no banheiro, e nós achamos que o sexo começa na cama, e aí nós muitas vezes nos frustramos. Esse que é o problema. Se eu perguntasse aqui, e olha, tem outra coisa, às vezes esse toque físico ele vai ficando tão distante, tão longe, que até os filhos percebem, porque a melhor maneira de você, de um pai, mostrar o quanto ele ama a esposa é para o filho, é beijando, abraçando. Porque quando o filho vê os pais expressando amor,
É a melhor maneira de você provar o quanto você ama e que você realmente é um só corpo. Muitas vezes na correria do dia a dia nós saímos, não falamos, não nos abraçamos, não nos beijamos, e é muito ruim. Então, se você levantou o braço e disse, eu quero melhorar a minha expressão de amar, né? Use a imaginação para expressar esse amor, não é? Use a imaginação. Não importa quanto tempo, viu, irmão? Não importa. Renove-se, né? Renove-se. Pense em novas formas, né? Leva a irmã para ir no restaurante comer, não é? Invista. É importante. A senhora gosta ou não gosta? Também. Na verdade, eu sei que tem que ser uma refeição mais leve. Mas novas formas, novos lugares. Renove isso, pense de forma diferente, né? As pequenas coisas realmente fazem uma grande diferença. Então, melhore sua expressão de amar. O corpo, ele existe para ser tocado. Pode tocar, Sérgio. Quando você está tocando, significa que você está amando alguém, né? Significa que você está realmente afirmando que é um só corpo. Quando você se distancia, o que você está dizendo, o que você está transmitindo é que você não ama. Se você não abraça, não toca, você está dizendo que você está distante. Por isso é importante o carinho no casamento, né? Por exemplo, o aperto de mão na nossa sociedade significa uma amor, uma exclusividade, né? Se você não cumprimenta, o que você está dizendo? Não quero saber de relação com você. Quando nós fazemos isso no nosso casamento, deixamos de abraçar, de beijar, de expressar amor, nós estamos nos afastando. Isso é um perigo no casamento. Então você tem que investir, não é? A recusa pode significar uma mensagem de que as coisas não vão bem, não é? Como foi mostrado aqui. Agora, pode tocar o próximo aí 2 vezes. Com certeza, todo casamento tem as crises, né? E muitas vezes nas crises tem as implicações do toque físico, né? Por exemplo, agora, numa época de dificuldade, quando você está passando por uma situação de perda, um desemprego, um problema de saúde, quando você recebe um abraço, ocorre uma restauração, não ocorre? Não é importante isso? E às vezes não é nem do cônjuge, às vezes é de um filho, de uma filha, de um pai, de um irmão, de um amigo, de um irmão da igreja. Agora, quanto mais no casamento, como isso é importante. Vocês percebem? O toque físico no casamento é muito importante. Muito importante. Não é? Eu sei que alguns vão dizer, eu não tenho esse costume, né? Esse negócio de ficar de mão dada, é frescura, né? Tal. Tudo bem, eu sei que cada um tem um jeito, também não significa que andar de mão dada está tudo bem. Não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou querendo dizer é que é importante a intimidade e o toque, o contato físico no casamento, no casal. Por isso que nós estamos aqui falando, não é? Agora, pode continuar, irmão. Quando nós falamos aqui de carinho, de intimidade, eu sei que é sempre levar para esse lado do sexo somente. Mas eu não queria falar só de sexo, não é? Eu queria falar de tudo isso que eu estou dizendo, de toque, de algo mais. Agora, o sexo, ele tem as suas diferenças, né? Agora, sabe qual é o maior problema? A maioria dos problemas sexuais não tem a ver com as necessidades fisiológicas. Tem a ver com problemas emocionais. Se eu falasse assim, pense, dá vários toques aí. Deixa eu mostrar aqui. Pode dar vários. Está vendo ali, ó, o principal órgão sexual. Vocês querem ver o principal órgão sexual? Ninguém vai ficar abismado aqui de ver uma imagem? Já teve gente que matou a charada aqui, né? Está aí, ó. O principal órgão sexual é isso aí. Quem sabe? Todos sabem o que é isso, né? O cérebro. Porque no toque físico, o que você está fazendo diariamente quando você acorda, quando você trata bem sua esposa, quando você trata bem seu marido, quando você convive de forma amorosa, expressando amor, o que você está fazendo é mandando recepções, expressando amor e construindo isso. E aí quando você chegar lá naquele momento, as coisas vão fluir melhor, as coisas vão acontecer melhor. O problema é que muitas vezes nós nos limitamos à atividade, ao relacionamento sexual, a um desempenho. E não é isso. A concretização no relacionamento sexual, ela ocorre antes, no dia a dia. Quando você investe, quando você toca, quando você trata com amor, com carinho, com afago. Essa é a diferença. Volta para mim, né, Sérgio? Então, aí.
Quando nós falamos de carinho, de intimidade, nós estamos falando, por exemplo, de sexualidade, do sexo em cada povo. Quando a gente fala de sexo, a gente pensa no quê? Na cama, né? Quando foi falar aqui de intimidade, de carinho, o que foi feito aqui? Cama, não foi, irmão? O irmão fez um golaço hoje. Cama, né? Cama. Só que na nossa casa não tem só quarto, né? Tem a porta da entrada, tem o hall. Como que tem sido a despedida pela manhã? A saída de casa do marido? Tem havido lá aquele primeiro toque, um beijo de despedida, um abraço, uma oração juntos? Ou, bem, tô indo, já sai? Porque a intimidade, ela começa já na porta da casa. Quando você sai de manhã para o trabalho, e você fala, Miguel, Tatiana, estou indo embora, vem aqui, deixa eu te dar um beijo, uma socada, e aí você sai. E quando você chega, 5h30, 6, 7 horas, você entra e lá na porta você fala, Tatiana, senti saudade de você. O seu cérebro, a sua relação, a sua intimidade vai ser muito melhor. É hoje, gente. A cozinha, o que é a cozinha para você? É um lugar que a mulher cozinha e o marido come? Ou a cozinha é uma área de aproximação? Você quer um momento mais gostoso do que você sentar à mesa e compartilhar o alimento que Deus colocou no seu lado? Juntos, dar as mãos e orar e agradecer a Deus por aquele alimento? Mas é assim, nós saímos, não falamos, não tocamos, nós comemos, saímos, voltamos, e depois chega na cama, você quer que seja mil maravilhas. Esse é o problema, muitas vezes. A sala de jantar, um excelente para a comunicação e desenvolvimento espiritual, né? Você antes de ir para a cama sentar, como foi seu dia, o que está acontecendo, eu quero desabafar, eu quero compartilhar isso com você. Aí você vai lá, dá um afago, dá um abraço, dá um beijo. A hora que você vai para a cama, é outro clima, é outra realidade. Mas a nossa cabeça, o sexo, está em outro órgão, né? Não está no cérebro, não está no dia a dia. E é por isso que nós estamos aqui hoje falando sobre carinho, não é? Muitas vezes hoje a sala de estar, o que é? É o lugar para o homem ficar com aquele controle lá, trocando lá os 350 canais, né? A cada frações de segundo, e não tem conversa, né? Então assim, são esses momentos que nós temos que refletir. Eu também gosto de assistir futebol, um filme, mas às vezes a gente tem que desligar a televisão e abraçar a esposa e conversar, comunicar, tocar, namorar, não é? Por que quando casa parece que acabou o namoro? Não, a gente tem que continuar namorando, tem que persistir nisso, não é? Preste atenção, homens e mulheres, estamos terminando. Para que o relacionamento sexual seja prazeroso, ambos devem se sentir amados. Qual que é o problema muitas vezes na relação sexual? Eu quero me satisfazer. Mas você já parou para perguntar se naquela relação, naquela junção, em uma só carne, a sua esposa está se sentindo amada ou está simplesmente se sentindo usada? O Edson falou até ali, né? Ah, amor, mas nem que for uma rapidinha, né? Intimidade é muito mais do que isso, né? Intimidade começa muito antes, começa no início do dia e tem que se renovar a cada dia. Esse é o cuidado que nós temos que ter. Os impulsos sexuais de homens e mulheres variam. Nós falamos que homem age de uma maneira e mulher de outra. Na relação, na intimidade também. Quem que é da Igreja Batista do Morumbi aqui? Eu ouvi alguém falando de manhã, vocês, né? Tem um pastor lá que é médico, não sei se ele é pastor, eu esqueci o nome dele agora, mas uma vez eu ainda estava no seminário, ele fez uma palestra, e quando eu fui para o meu quarto, eu separei. Vocês querem? E se você tiver agora, bem rapidamente, algum pedido específico de alguém, de alguma situação delicada, de saúde, ou algo assim, não relacionado agora a casamento, isso nós vamos fazer depois. Teve uma pessoa que já me procurou dizendo que
quer conversar, eu vou conversar. Se tiver algum casal que quiser compartilhar, eu orar junto, nós vamos orar. Fiquem à vontade. Mas agora nós vamos orar pela Bruna, né? E se tiver alguém aqui que fala assim, olha, pastora, eu também gostaria de colocar um pedido de forma bem rápida, coloca o nome da pessoa e nós vamos agora orar pela Bruna e por mais alguém, se você tiver o desejo. Eu vou começar por aqui. Tem alguém que tem algum pedido de oração? Isso. Abençoe a cada um aqui, ó Pai. É em nome de Jesus que eu oro, Senhor Deus, por esses pedidos e com perdão dos meus pecados. Amém, Senhor. Nós já estamos terminando, mas olha só. Gênesis nos diz que deixará pai e mãe e serão uma só carne, um só corpo, né? Nós estamos aqui procurando melhorar, revestir, revigorar o nosso casamento. Mas é interessante porque como igreja, Jesus nos diz também que nós somos um corpo. E nós agora fizemos exatamente isso quando nós oramos por pessoas que pertencem a esse corpo. Amém? Graças a Deus por isso. Eu quero terminar aqui, nós vamos jantar já, mas eu queria passar esse vídeo aqui antes. Pode cortar. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar